Olá, começando mais um vlog aqui no canal, vlog 38. Hoje já é dia 13 de julho, terça-feira, e ontem à noite eu finalizei o meu primeiro desafio da Maratona Literária de Inverno do Vitor Almeida, do canal Geek Freak, que é A Mulher na Janela, tá? Esse foi o meu primeiro desafio, são 5 livros de desafio. Vou fazer esse vlog aqui para vocês acompanharem essas 2 semanas minhas de leitura da Maratona Literária de Inverno. Então esse vlog só vai sair no final da maratona, tá? Depois do dia 24 de julho. Então eu terminei o primeiro desafio no dia 13 de julho, a maratona começou no dia 10, então eu acho que eu tô bem aí no meu saldo de leituras. Eu gostei muito desse suspense, eu sei que tem adaptação na Netflix desse livro aqui, mas eu achei muito diferente da Netflix, tá, gente? Eu acho que o relacionamento dela com o ex-marido dela não é tão bem explicado na adaptação para o cinema. Aqui a gente entende melhor como que aconteceu esse relacionamento e também como que ela se sentiu com respeito a isso, sabe? Então tem vários pontos aqui que não é abordado no filme, então eu achei o livro bem melhor do que o filme. Eu tinha gostado bastante da adaptação para o cinema, porque eu assisti antes do livro. Mas analisando agora, comparando com o livro, gente, tem muitos detalhes ali no filme que simplesmente desapareceram, tá? Então aqui ele vai contar a história, pra quem não sabe qual é a história, qual é a sinopse aqui. Ele conta a história da Anna Fox, que é uma psicóloga, que ela tem agorafobia, que é uma doença, um transtorno psicológico, a pessoa não consegue sair de casa. E a única forma dela se conectar com o mundo, né, é através de uma janela e de uma câmera onde ela fica bisbilhotando a vida dos vizinhos. Só que em um determinado dia, ela vê uma das vizinhas dela sendo esfaqueada. Só que essa vizinha já tinha ficado amiga dela há um tempo, né, já tinha ido na casa dela, os dois já tinham jantado juntos, já tinham desenvolvido um certo relacionamento. E aí ela liga pra emergência, tal, a polícia envolvida, só que no dia seguinte o detetive aparece na casa dela com o vizinho e com a esposa dele viva. Só que quando ela olha pra esposa, pra Jane Russell, ela fala que não é a mesma Jane, que não é a mesma pessoa. Só que ninguém acredita nela, porque ela toma vários remédios controlados e ainda usa álcool, né? Então ela mistura os remédios controlados com o álcool. Então isso provoca nela várias alucinações ao longo do livro, a gente vê isso. E aí fica aquela dúvida, né? Será que aquilo que ela viu realmente aconteceu? Ou se tudo estava na imaginação dela? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo na cabeça dessa personagem. Eu já sabia o final, então pra mim não foi uma grande surpresa, mas eu gostei muito da forma como foi desenvolvido no livro, na narrativa, tá? Então é um suspense bem envolvente, bem melhor do que o filme. Então se você só assistiu o filme, só a adaptação do cinema pelo Netflix, eu super recomendo que você faça essa leitura, porque tem muitos detalhes aqui, gente, que não foi abordado na série, tá? Não foi abordado mesmo na série. Então, eu acho que... Não é série, né? É filme, né? É um filme só. Então, não foi abordado no filme. Então, eu acho que vale super a pena dar uma chance pra essa narrativa. Ele foi considerado um dos best-sellers do The New York Times. E eu gostei muito, tá, gente? Muito, muito, muito. Porque a gente se questiona o tempo inteiro se aquilo que ela viu realmente aconteceu, se ela tava louca, enfim, né? Então eu acho que é bem interessante ele tem uma verossimilhança muito, muito forte, porque todo mundo tem um vizinho aí bisbilhoteiro. Então eu acho que é uma coisa que poderia acontecer no seu bairro, no seu condomínio, né, onde você mora, enfim. Então eu acho que não seria um grande problema aí de questão de verossimilhança. Muito diferente, por exemplo, do livro Em Águas Profundas, né? Em Águas Profundas tem aquele casamento meio conturbado, a gente tem alguns momentos que a gente duvida um pouco da verossimilhança do livro, da história, tem alguns momentos que o livro dá uma escorregada assim, na questão da verossimilhança, algo que não acontece na Mulher na Janela. Então, super suspense. E aí, gente, ontem mesmo, eu comecei o meu segundo livro do desafio da Maratona Literária de Inverno, que é da família Sanderson, o desafio, né? Que é um livro que você escondeu na estante e depois nunca mais viu. E eu acho que não tinha livro melhor para representar isso do que Coroa Cruel, que é a série da Rainha Vermelha. Eu já falei aqui no canal outras vezes que eu gosto muito da Rainha Vermelha, do primeiro livro. O segundo livro, Espadas de Vidro, eu detestei a história. Eu acho que foi, assim, muito mal desenvolvida. Eu comecei a torcer pro vilão, sabe? Um negócio muito absurdo. Então, durante todo o tempo que tava lá acontecendo a história lá, tinha o Cal, que eu tinha amado no primeiro livro, e eu comecei a torcer pro Maeve.
Então eu acho que foi meio mal desenvolvido o segundo livro, sabe? E aí me desanimou assim super de continuar a história. Só que eu já tinha comprado o conto da série, né? Que são 2 contos aqui. E eu tinha ganhado de presente A Prisão do Rei. E aí, gente, como eu tava muito assim, muito chateada com o segundo livro, eu nem continuei. Então, essa série ficou enterrada na minha estante, tá? Então, tanto Coroa Cruel quanto A Prisão do Rei, eu já tenho esses 2 volumes. E eu acho que é uma boa oportunidade para eu tentar me reconectar com a história, ver se pelo menos nesse conto aqui as coisas se desenvolvem de uma outra perspectiva. Eu sei que foi antes da história original, né, que é o conto das 2 rainhas aí. Aliás, é o conto da Coriane, né, que é a mãe do Cal, e o conto da Diane Farley, que é uma das líderes da rebelião. Então são 2 contos aí de 2 pontos de vista de 2 situações econômicas totalmente diferentes. Então eu vou dar uma chance para essa história e quem sabe, né, se eu gostar desse livro aqui, quem sabe eu consiga voltar com A Prisão do Rei. Que A Prisão do Rei, eu vi muitas resenhas positivas sobre a história, mas como eu tive aquela decepção com a Espada de Vidro, eu não continuei. Mas vamos lá, né, gente? Quem sabe aí, com essa maratona, com esse desafio, eu consiga me reconectar com essa história e, de repente, aí voltar para este mundo da Rainha Vermelha. Mas é isso, tá, gente? São são essas minhas leituras por enquanto. Eu acho que eu tô bem adiantada no cronograma. A gente tem até dia 24 de julho para ler os 5 livros. Eu já li o primeiro, que é A Mulher da Janela. Então faltam mais 4 pro meu desafio. Me contem aqui como é que foi essa maratona pra vocês, porque vocês vão estar vendo isso depois do dia 24, então essa maratona já vai ter terminado, já vai ter acabado. Então me contem aqui quais livros vocês deram conta, se vocês também participaram, se vocês conseguiram cumprir todos os desafios, ou se vocês deram uma burlada na história. Eu tô tentando cumprir todos os desafios, tá? Fiz a minha TBR baseada nos desafios propostos. Então é isso, tá, gente? Então eu vou encerrar esse update por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo update. Oi, gente, fazendo mais um update aqui no vlog. Hoje é domingo, dia 19 de julho, e eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês. Acabei de gravar uma publicidade também, que vai ao ar. Aliás, quando vocês virem esse vídeo, a publicidade já vai ter ido ao ar. E tô me organizando pra semana, gente. As minhas leituras, eu finalizei A Mulher na Janela. Eu comecei a ler Coroa Cruel. E tá uma incrível jornada o livro. Eu sei, gente, eu sei que a Rainha Vermelha é o favorito de muita gente. Mas eu tive um problema muito sério com essa história. Eu gostei muito do primeiro livro, mas o segundo livro pra mim foi muito difícil fazer a leitura. Eu não gostei da forma como os personagens principais, principalmente o Cal, ele foi trabalhado. Então eu parei de ler a série. Mas, né, como estamos numa maratona literária de inverno e o desafio da família Sanderson era uma série que estava encalhada na estante, e eu acho que não tinha série melhor pra trazer aqui pro canal se não fosse a Rainha Vermelha, eu escolhi a Coroa Cruel, que são 2 contos da Rainha, né? Então é um spin-off da série. Mas não sei, gente. Tá difícil a leitura pra mim, tá? Eu não sei o que acontece com a Victoria Aveyard. Não sei o que acontece com a escrita daquela autora. Mas pra mim tá sendo um livro muito difícil pra fazer a leitura. Então eu tô intercalando ele com o livro Diálogos, que é um livro de não ficção. Então eu tô lendo um pouco o livro de diálogos e tô lendo muito mais o livro de diálogos do que o livro da Coroa Cruel. Mas é isso, tá? Eu aceitei o desafio, eu pretendo terminar o livro pra trazer as minhas impressões pra vocês. Mas as impressões iniciais ali, que eu tô ainda no começo, né, que são 2 contos ali, tá bem difícil. Tá uma leitura bem arrastada, bem difícil, não sei. Pode ser, tá, gente? Porque em livros acontece muito disso. Pode ser que no final eu tenha uma super revelação, uma surpresa maravilhosa com o livro, mas eu não sei, gente. Tô com uma expectativa, assim, muito ruim. Como eu disse pra vocês, o vlog vai ser maior, né? Porque eu quero registrar as minhas impressões durante a maratona literária. Então esse vlog só vai sair depois do dia 24 de julho, que já é semana que vem praticamente. Mas eu vou registrando pra vocês as minhas impressões, o que eu tô achando das leituras. Mas por enquanto é isso, tá, gente? Tá bem tenso. Então eu não sei. Não sei o que eu vou fazer com aquele livro. Eu sei que ele é curtíssimo, tá? Mas tá com uma leitura muito arrastada, muito difícil. Eu vou dizer qual é o problema do livro. Eu não consigo me envolver com os personagens. Então é como se eu não me importasse com eles. Então essa é a grande diferença. E eu acabei de ler o Corte de Chamas Prateadas, né?
que é o livro da Sarah J. Maas. E, gente, aquele livro é fantástico, eu super me envolvi com os personagens, eu amo aquele universo. Eu sei que são autores bem diferentes, com estilos bem diferentes, mas eu tô dizendo pra vocês que o envolvimento com o personagem é fundamental pra gente gostar da história, sabe? Então eu acho que quando a gente se envolve com o personagem, quando a gente compra a briga do personagem, por assim dizer, eu acho que é muito mais simples a gente dar seguimento na leitura. Então, o que tá acontecendo comigo na série da Rainha Vermelha é a falta de cumplicidade que eu tô tendo com os personagens. Então, o Cal, ele era pra ser um personagem protagonista, aliás, ele é o protagonista, mas era pra ser um personagem que cativasse. Então, no primeiro livro, gente, eu tava assim, super na torcida pelo Cal e tal, e no segundo livro, que foi Espada de Vidro, que foi meu grande problema com essa história, eu comecei a torcer pro vilão. Eu comecei a achar o Maeve muito mais interessante, muito mais complexo, muito mais que tinha muito mais conflitos, muito mais problemas do que o Cal, que virou um banana no meio da história. Ao invés dele e a Mare se importarem com o que estava acontecendo politicamente no mundo, eles estavam lá no mundinho deles, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Então, me irritou um pouco o desenvolvimento desses personagens em específico. Então, foi uma grande decepção, porque eu já comentei 1 milhão de vezes aqui com vocês que eu gostei muito do primeiro livro, da Rainha Vermelha. O que me motivou, né, a comprar Espada de Vidro, A Coroa Cruel e A Prisão do Rei. Eu tinha comprado os 3 porque eu tinha gostado demais da série, mas foi uma decepção. Então, minha expectativa é finalizar A Coroa Cruel, gostar deste livro, pra eu poder ler A Prisão do Rei, porque tem muita gente na internet que falou que A Prisão do Rei é um dos melhores livros. Então eu tô assim nessa expectativa, tá? Que seja assim realmente um final épico, A Prisão do Rei, que eu consiga curtir essa história pra vir falar pra vocês que o livro é bom, tá, gente? Mas se isso não acontecer, vocês já sabem que a minha opinião vai ser sempre sincera aqui dos livros. E falando mais uma vez, tá? Quando a gente fala sobre livros, é muito pessoal, é muito subjetivo. Ou seja, a leitura que não funciona pra mim pode muito bem funcionar pra você. Então não é porque eu não gostei da série, da Espada de Vidro, vou ser muito específica, do livro Espada de Vidro, que talvez você não vá gostar. Então se você tem interesse em ler essa série, leia, tire as suas próprias conclusões, avalie, né, até que ponto você gostou ou você não gostou da série. Mas é sempre assim, tá, gente? Então, livros é uma coisa muito subjetiva. Eu acho que a gente tem que ouvir as opiniões diferentes, sim. Elas existem, mas não são opiniões absolutas. Então, o que funciona pra mim pode não funcionar pra vocês. E o que não funciona pra mim pode muito bem dar muito certo pra muita gente aí que tem um fandom gigante da Rainha Vermelha. Então é isso, tá, gente? Eu vim aqui pra desabafar sobre a minha dificuldade com o livro. Então, eu tô na torcida pra que essa história crie um pouco de acontecimentos aí que me faça gostar dessa história, tá? Mas é isso. Então, eu tô separando os meus trabalhos pra semana, gravando os vídeos, um deles é parceria, e é isso, tá? Mas eu venho falar pra vocês aí durante a semana, fazer uns updates, dizer como é que tá indo minha semana aí. Na semana passada eu gravei bem pouco pra vocês, porque eu tava com bastante trabalho na questão editorial mesmo. Eu tinha muito trabalho, assim, muito livro pra fazer as resenhas. Aliás, eu tava com um livro, muitos livros não, eu tava com um único livro gigantesco pra entregar o projeto. Então, eu quase não li, né, eu acabei priorizando o meu trabalho do que a leitura. Então, isso acontece, tá, gente? Acontece com todo mundo, e eu sei que também acontece com vocês. Então é isso, tá? Então eu tô separando os trabalhos com as editoras, com a parte editorial, e tô fazendo as minhas leituras aqui pro canal. Então é isso, tá, gente? Me contem aqui o que vocês estão lendo. Como eu disse, esse vídeo só vai sair depois do dia 24, depois do final da maratona. Eu tô acompanhando todos os episódios. E, gente, eu tô amando a ideia do Victor de fazer uma minissérie. Eu já assisti os 3 episódios, vai sair o próximo, né, agora. E eu não sei. Eu votei na Tamires, porque eu gosto muito da Tamires, tá? Foi por isso que eu votei na Tamires. Não foi porque eu acho que ela seja assassina, mas eu votei nela porque eu gosto muito dela. Então eu acompanho muito o canal Resenhando Sonhos. Se você ainda não segue o Resenhando Sonhos, a gente vai lá seguir, tá? Porque a Tamires é uma booktuber que eu acompanho bastante. Eu gosto muito do jeito dela, dos livros que ela lê. Eu acho que a gente bate muito nas opiniões sobre os livros. Então eu gosto muito de acompanhá-la. Então é isso, tá? Então, pra mim, a assassina aí é a Tamires, não porque ela realmente seja, mas porque eu gosto muito dela.
Então é isso, tá? Gente, esse update vai ficando por aqui, que eu já falei demais, mas eu volto aí pra gravar os próximos updates pra vocês. Oi, gente, fazendo o último update. Hoje é dia 27 de julho, terça-feira. Já terminou a maratona literária de inverno. E vamos lá, vamos fazer uma recapitulação de tudo que eu li, tá? Então, eu terminei A Olhar na Janela, que foi um dos primeiros livros que eu li na maratona. Eu gostei bastante do livro, tá? O segundo livro que foi um desafio pra mim foi o livro Coroa Cruel. Eu terminei esse livro já faz uns dias. E eu vou falar algumas coisas sobre ele, tá? Eu não sei se vai ter resenha no canal, porque tá longe de ser um livro 5 estrelas pra mim. E eu vou dizer por quê, tá? Esse livro, ele conta com 2 contos. Um é da mãe do Cole e o outro é uma das principais líderes da Guarda Escarlate. Então, a gente tem 2 contos aqui. Só que assim, gente, vamos lá. Tem um spin-off de Espada de Vidro aqui, ó, que é tudo isso daqui, tá? Então, o livro em si é bem menos, tá? Então, tem essa quantidade extra de páginas aqui, ó. É o livro Espada de Vidro, que é o segundo volume de Rainha Vermelha, que eu já fiz a leitura, tá? Que foi uma das grandes decepções aí da série. Falando sobre os contos, então. Então, o primeiro conto, ele vai mostrar pra gente como que a mãe do Cole, ela se apaixonou pelo rei, né? Os desafios que ela teve que vencer pra fazer parte daquela sociedade e também como que ela foi sabotada já pela Elara. Então, a gente já conhece aqui nesse livro a Elara como sendo uma vilã. Então, bem longe do que a gente imagina dela ser coitadinha, ela já era uma vilã, tá? E o segundo conto, eu não gostei. E eu vou dizer por quê. Ele não me acrescentou grandes informações, assim. Então, ele conta um pouco sobre a Guarda Escarlate, conta um pouco sobre o irmão da Mary, que faz parte da Guarda Escarlate, que já tinha alguns poderes, que ela era meio escondida aí. Ele não sabia se ela tinha poderes ou não. Então, assim, foi bem mais ou menos, tá? Agora, o conto da mãe do Cole, da rainha, eu gostei bastante, porque tem bastante coisa aqui que eu não sabia sobre esse reino, sobre esse mundo. Então, pra mim, foi uma leitura muito boa, tá? Então, se esse livro da Coroa Cruel tivesse só o primeiro conto, que é o da mãe do Cole, com certeza seria um livro 5 estrelas. Mas, como tem um conto da Guarda Escarlate, eu não gostei, tá? Então, eu acho que faltou pra mim bastante dessa Guarda Escarlate, de abordar essa Guarda Escarlate, de contar um pouco mais essa história, que não fica muito claro o que é diferente por exemplo, da mãe do Cole. A mãe do Cole a gente já consegue ter uma noção melhor desse mundo. Então a gente já sabe, por exemplo, por que as coisas chegaram aonde chegaram, sabe? Então, pra mim, esse primeiro conto é muito válido, principalmente se você é fã da série. Mas o segundo conto deixou bem a desejar. E achei extremamente desnecessário, gente, sério mesmo, tá? Ter mais de... acho que tem o quê? Umas 30, 40 páginas do spin-off de Espadas de Vidro, tá? Então, eu achei muito desnecessário isso daqui. Mas, enfim, tá? É um conto que faz parte aqui. Então, assim, gente, é uma história que eu acho que vale a pena ser lida. O primeiro conto, gostei bastante. O segundo, não gostei, tá? Não me acrescentou nada de novo nesse mundo. Então é por isso que eu não curti tanto assim o conto, tá? Se eu vou voltar pra essa série ou não, eu não sei ainda. Essa resenha do livro aqui, que é o conto da Coroa Cruel, eu não sei se eu vou fazer resenha no canal, porque eu acho que é legal fazer resenha pra falar de livros que são boas experiências, que me fizeram refletir sobre muitas coisas. E eu não senti isso, tá? Então, não sei. Eu tenho ainda o último livro, que é A Prisão do Rei, que eu acho que tá aqui, tá? Acho que tá aparecendo no vídeo pra vocês. Talvez eu faça a leitura, porque eu já comprei esse livro, mas eu não vou continuar essa série, tá? Não pretendo comprar Tempestade de Guerra e finalizar a série, a menos que A Prisão do Rei seja um livro, assim, espetacular, tá? Mas se não for esse o caso, provavelmente eu não vou fazer isso. E aí, gente, continuando o desafio da maratona, né? Então, o Diálogos, esse livro aqui, como ele é um livro mais técnico, eu tô lendo bem devagar, tá? Então, esse livro é um livro que eu tô me dando ao luxo de ler bem devagar, porque ele é um livro que traz muitas informações aí sobre a construção de diálogos, sobre a construção de cenas.
Então eu tô mais estudando esse livro do que propriamente dito lendo. Então esse livro eu tô lendo bem devagarzinho mesmo, tá? Então eu acho que eu tô na página 50, 40... Não deixa eu ver de forma de marcação. Inclusive, ele coloca aqui trechos de livros, faz análise, então é um livro que eu tô super curtindo, mas estou me dando ao luxo de ler bem devagar para mais estudar este livro do que propriamente dito ler. E, gente, o outro livro, esse aqui é o Punição para a Inocência, que eu fiquei de ler na maratona, mas eu não consegui dar conta do livro, tá? Nem ele e nem Razão e Sensibilidade, embora eu já tenha lido Razão e Sensibilidade alguma vez na minha vida. Então seria uma releitura. Mas, Punição para Inocência eu pretendo começar ainda, então ainda vou usar esses restinhos aí de finalzinho de julho, né? Ainda tem alguns dias na semana aí pra terminar julho. Então provavelmente eu vou pegar esse livro aqui, nos próximos vlogs vocês vão me acompanhar lendo este livro. E é isso. O que mais que eu tenho que conversar com vocês? Ah, gente, como vocês sabem, eu tô trabalhando no mercado editorial e eu recebi um livro ontem, não, recebi um livro semana passada, de uma das editoras que é parceira comigo, né, que tem essa parte de me entregar os projetos. E que livro, gente, que livro. É uma história extremamente envolvente, é um chiquilite adolescente, tá? Mas é uma história extremamente, assim, envolvente, personagens extremamente cativantes. E o que só me fez refletir muito sobre a questão da literatura nacional, né? Então a gente tem muita gente, assim, no Brasil escrevendo muito bem. Também tem o contrário, tá? Tem muita gente escrevendo muita coisa ruim. Mas, que muitos talentos aí estão, né, escondidos, muitos talentos aí estão ocultos, né? Muitas pessoas aí não publicam as suas obras, não vão atrás, não seguem adiante, mas eu percebi que tem muita gente escrevendo muita coisa legal, sabe? Então são histórias envolventes, são personagens muito reais. Eu ainda tô conversando com a editora e com o autor para analisar a possibilidade de quando o livro for publicado, se eu posso resenhar aqui no canal. E se eu tendo autorização deles, eu resenho aqui pra vocês, tá? Mas enquanto isso não acontece, obviamente eu não vou comentar sobre o tema, não vou comentar sobre o título, porque, enfim, né? Ainda é um livro que vai ser lançado, então eu não posso falar muito pra vocês sobre isso. Mas posso dizer que tem muita gente escrevendo muita coisa interessante. Então, se você vê ali numa livraria, né, um autor nacional, um autor iniciante, dá uma chance pra eles, porque tem muita gente escrevendo coisa muito boa, assim, tipo, coisa assim que eu acho que tem autores que já são consagrados, que talvez em alguns aspectos aqui deixa a desejar. Por exemplo, vocês sabem, né, meu problema com a Victoria Aveyard. Então é uma autora aí que virou best-seller, que tem um monte de cópias espalhadas pelo mundo, mas que, gente, a história pra mim não convence, tá? Então, é isso. Então, provavelmente, eu acabei de decidir, tá? Eu acho que eu não vou fazer resenha desse livro no canal, porque eu acho que não vale a pena gravar um vídeo só dessa resenha pra falar que eu não gostei do livro. Então, isso acontece, tá? Mas é isso, tá bom, gente? Então, meu recado pra vocês é esse. Então, apoiem os autores nacionais, tem muita gente escrevendo muita coisa boa. Me contem aí quais livros vocês leram na Maratona Literária de Inverno do Vitor. Me contem se vocês acertaram o assassino. Eu errei o assassino, eu tô apostando na Tami. Não foi a Tami. Mas me contem aí como é que foi, se vocês curtiram a experiência, se foi divertido pra vocês. Este vlog já está imenso, ele vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo update.